Eclesiastes Capítulo 1 As palavras do congregante, filho de Davi, rei em Jerusalém. A maior das vaidades, diz o congregante, a maior das vaidades, tudo é vão. O que é que o homem ganha com todo o seu trabalho árduo, no qual tanto se esforça debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe. Depois volta depressa para o lugar onde nasce novamente. O vento sopra para o sul e gira para o norte. Dá voltas e voltas, girando continuamente. O vento continua dando as suas voltas. Todos os rios correm para o mar. Mesmo assim, o mar não fica cheio. Os rios voltam para o lugar de onde saíram, a fim de correr novamente. Todas as coisas são cansativas, mais do que se pode dizer. O olho não se satisfaz com o que vê, nem o ouvido se sacia com o que ouve. O que foi é o que será. E o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que há alguma coisa de que se possa dizer: veja, isto é novo? Tudo já existe há muito tempo, já existia antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram nos tempos antigos, e ninguém se lembrará dos que vierem depois. Nem estes serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o congregante, tornei-me rei sobre Israel em Jerusalém. Empenhei-me em estudar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo dos céus. A ocupação penosa que Deus deu aos filhos dos homens, que os mantém ocupados. Vi tudo o que se faz debaixo do sol e concluí: tudo é vão. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser enumerado. Então eu disse no meu coração: bem, adquiri grande sabedoria, mais do que qualquer outro antes de mim em Jerusalém. E meu coração obteve muita sabedoria e conhecimento. Eu me dediquei a conhecer a sabedoria, a conhecer a loucura e a conhecer a tolice. E isso também é correr atrás do vento. Porque muita sabedoria traz muita frustração, de modo que aquele que aumenta seu conhecimento aumenta sua dor. Capítulo 2 Então eu disse no meu coração: vou experimentar o prazer e ver o que eu ganho com isso. Mas vi que isso também era vaidade. Eu disse do riso: loucura! E do prazer: para que serve? Fiz uma investigação profunda. Eu me permiti deliciar-me com vinho, mantendo minha sabedoria todo o tempo. Fui ao ponto de abraçar a tolice, para descobrir o que seria melhor os humanos fazerem nos poucos dias de vida que têm debaixo dos céus. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhedos para mim. Fiz para mim pomares e parques e plantei neles todo tipo de árvores frutíferas. Fiz para mim reservatórios de água para irrigar um bosque de árvores verdejantes. Adquiri servos e servas, e tive servos que nasceram na minha casa. Também adquiri muitos rebanhos, gado bovino e ovelhas, mais do que todos os que me precederam em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro,
tesouros de reis e de províncias. Reuni para mim cantores e cantoras, bem como o grande prazer dos filhos dos homens, uma mulher, sim, muitas mulheres. Então tornei-me grande e superei todos os que me precederam em Jerusalém. E a minha sabedoria continuou comigo. Não me neguei nada do que desejei. Não privei meu coração de nenhum tipo de prazer. Meu coração se alegrava por causa de todo o meu trabalho árduo, e essa era a minha recompensa por todo o meu trabalho árduo. Mas, quando refleti em todas as obras que minhas próprias mãos tinham feito, e em todo o trabalho árduo que eu tinha realizado com tanto esforço, vi que tudo era vão, era correr atrás do vento. Não havia nada de real valor debaixo do sol. Então voltei minha atenção para a sabedoria, a loucura e a tolice. Pois o que pode fazer o homem que vem depois do rei? Apenas o que já se fez. E eu vi que a sabedoria leva vantagem sobre a tolice, assim como a luz leva vantagem sobre a escuridão. O sábio tem olhos que enxergam claramente, mas o tolo anda em escuridão. Também entendi que o fim de ambos é o mesmo. Então eu disse no meu coração: aquilo que acontece com o tolo também vai acontecer comigo. Então, o que foi que eu ganhei, tornando-me excessivamente sábio? E eu disse no meu coração: isso também é vaidade. Porque nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, todos terão sido esquecidos. E como morrerá o sábio? Assim como o tolo. Então passei a odiar a vida, porque todo o trabalho que se fazia debaixo do sol me pareceu aflitivo, pois tudo era vão, era correr atrás do vento. Passei a odiar tudo pelo qual havia trabalhado tão arduamente debaixo do sol, porque eu teria de deixar tudo aquilo para o meu sucessor. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? De qualquer modo, ele assumirá o controle sobre tudo o que adquiri debaixo do sol com grande esforço e sabedoria. Isso também é vaidade. Então, meu coração começou a ficar desiludido com respeito a todo o trabalho árduo em que eu tanto havia me esforçado debaixo do sol. Pois mesmo que um homem trabalhe arduamente, guiado por sabedoria, conhecimento e habilidade, ele terá de entregar tudo o que ganhou a alguém que não trabalhou por aquilo. Isso também é vaidade e uma grande desgraça. O que é que o homem realmente ganha com todo o seu trabalho árduo e a ambição que o impele a trabalhar arduamente debaixo do sol? Durante todos os seus dias, seu trabalho traz dor e frustração, e nem à noite seu coração descansa. Isso também é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar do seu trabalho árduo. Compreendi que isso também vem da mão do verdadeiro Deus, pois quem come e quem bebe melhor do que eu? Ao homem que lhe agrada, ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, ele dá o trabalho de ajuntar e simplesmente dar o que acumulou àquele que agrada ao verdadeiro Deus. Isso também é vaidade, é correr atrás do vento. Capítulo 3. Para tudo há um tempo determinado,
Há um tempo para toda atividade debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para derrubar e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para lamentar e tempo para dançar. Tempo para jogar fora pedras e tempo para ajuntar pedras. Tempo para abraçar e tempo para evitar os abraços. Tempo para procurar e tempo para dar por perdido. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para ficar calado e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. O que é que um trabalhador ganha com todo o seu esforço? Vi a ocupação que Deus deu aos filhos dos homens para mantê-los ocupados. Ele fez tudo belo a seu tempo. Pôs até mesmo eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Concluí que, para eles, não há nada melhor do que se alegrar e fazer o bem durante a sua vida, e também que todos comam e bebam e desfrutem dos resultados de todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus. Entendi que tudo o que o verdadeiro Deus faz durará para sempre. Não há nada que possa ser acrescentado e não há nada que possa ser tirado. O verdadeiro Deus fez as coisas desse modo para que as pessoas o temessem. O que acontece, já aconteceu. E o que existirá, já existiu. Mas o verdadeiro Deus procura aquilo que se busca. Também vi o seguinte debaixo do sol. No lugar da justiça havia maldade, e no lugar da retidão havia maldade. Então eu disse no meu coração: o verdadeiro Deus julgará tanto o justo como o mau, pois há um tempo para toda atividade e para toda ação. Eu também disse no meu coração que o verdadeiro Deus porá à prova os filhos dos homens e lhes mostrará que são como os animais, pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todos têm o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. E todos eles têm o mesmo espírito. De modo que o homem não tem nenhuma superioridade sobre os animais. Tudo é vão. Todos irão para o mesmo lugar. Todos eles vieram do pó e todos eles retornam ao pó. Quem é que realmente sabe se o espírito dos humanos vai para cima ou se o espírito do animal desce para a terra? E eu vi que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem pode fazê-lo ver o que acontecerá depois que ele se for? Capítulo 4. Novamente voltei minha atenção para todos os atos de opressão que ocorrem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não havia quem os consolasse. Os opressores deles tinham o poder e não havia quem os consolasse. E declarei felizes as pessoas que já tinham morrido, em vez das que ainda estão vivas. E melhor do que todas elas é aquele que ainda não nasceu, que não viu as ações aflitivas praticadas debaixo do sol. E eu vi quanto esforço e trabalho habilidoso vem da rivalidade entre as pessoas. Isso também é vaidade, é correr atrás do vento.
o tolo cruza os braços e vai se definhando. Melhor é um punhado de descanso do que 2 punhados de trabalho árduo e correr atrás do vento. Voltei minha atenção para outro exemplo de vaidade debaixo do sol. Um homem totalmente solitário, que não tem nenhuma companhia. Não tem nem filho nem irmão, mas não há fim de todo o seu trabalho árduo. Seus olhos nunca se satisfazem com as riquezas. No entanto, será que ele se pergunta: para quem trabalho arduamente, privando-me de coisas boas? Isso também é vaidade e uma ocupação penosa. Melhor 2 do que 1, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cai, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Além disso, se 2 se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Também, alguém pode vencer a um que está só, mas 2 juntos podem resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Melhor é um jovem pobre, mas sábio, do que um rei velho, mas tolo, que já não tem bom senso para ouvir conselhos. Pois ele saiu da prisão para se tornar rei, embora tenha nascido pobre no domínio do outro. Considerei todos os vivos que andam debaixo do sol e o que acontece com o jovem sucessor que se levanta no lugar do outro. Embora a multidão que o apoia seja incontável, os que vêm depois não ficarão contentes com ele. Isso também é vaidade, é correr atrás do vento. Capítulo 5. Cuide dos seus passos sempre que for à casa do verdadeiro Deus. É melhor se aproximar para ouvir do que para oferecer um sacrifício como fazem os tolos, pois eles não percebem que estão agindo mal. Não se apresse em abrir a boca, nem permita que o seu coração fale irrefletidamente diante do verdadeiro Deus, pois o verdadeiro Deus está nos céus, mas você está na terra. É por isso que as suas palavras devem ser poucas. Pois o sonho vem em resultado de muitas preocupações, e a fala insensata vem em resultado de muitas palavras. Sempre que você fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada dos tolos. O que votar, cumpra. Melhor é não fazer um voto do que fazer um voto e não cumpri-lo. Não permita que a sua boca leve você a pecar, nem diga diante do anjo que foi um engano. Por que deixar o verdadeiro Deus indignado por causa do que você disse, de modo que ele destrua o que você realizou? Pois assim como muitas preocupações levam a sonhos, assim também muitas palavras levam à vaidade. Mas tema o verdadeiro Deus. Caso você veja em sua província a opressão do pobre e a violação da justiça e do que é direito, não fique surpreso, pois aquele que está em autoridade é observado por alguém superior a ele, e acima deles há outros em posição ainda mais alta. Também, o produto da terra é dividido entre todos. Até o rei é servido do que vem do campo. Quem ama a prata nunca se fartará da prata, e quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com a sua renda.
Isso também é vaidade. Quando aumentam as coisas boas, aumentam os que as consomem. E que vantagem há para o dono delas a não ser contemplá-las com os seus olhos? Doce é o sono de quem serve, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há uma grande desgraça que vi debaixo do sol: riquezas acumuladas para o próprio mal do homem que as possui. Essas riquezas se perdem por causa de um mau negócio e, quando ele se torna pai, já não tem mais nada em suas mãos. Nu, o homem sai do ventre da sua mãe e irá embora assim como veio, e não pode levar nada consigo por todo o seu trabalho árduo. Isto também é uma grande desgraça. Assim como o homem vem, assim ele irá embora. E que vantagem tem aquele que continua trabalhando arduamente para alcançar o vento? Também, todos os seus dias ele come em escuridão, com muita frustração, doença e indignação. Isto é o que eu vi ser bom e apropriado: que a pessoa coma, beba e desfrute dos resultados de todo o trabalho árduo em que tanto se esforça debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que o verdadeiro Deus lhe deu, pois essa é a sua recompensa. Também, quando o verdadeiro Deus dá a um homem riquezas e bens materiais, junto com a capacidade de desfrutá-los, este deve aceitar a sua recompensa e se alegrar com seu trabalho árduo. Essa é a dádiva de Deus, pois não pensará muito nos dias da sua vida passageira, porque o verdadeiro Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Capítulo 6. Há outra desgraça que vi debaixo do sol, e ela é comum entre os homens. O verdadeiro Deus dá a um homem riquezas, bens materiais e glória, de modo que não lhe falta nada do que deseja. Mas o verdadeiro Deus não lhe dá a capacidade de desfrutar o que tem, embora um estranho o possa desfrutar. Isso é vaidade e um grande mal. Se um homem se tornar pai 100 vezes, viver muitos anos e chegar à velhice, e mesmo assim não desfrutar de suas boas coisas antes de ser sepultado, devo dizer que a criança que nasceu morta está em melhor situação do que ele, pois ela veio em vão e foi embora em escuridão, e a escuridão sepultou o seu nome. Embora nunca tenha visto o sol, nem conhecido nada, ela ainda está em melhor situação do que aquele homem. Qual é a vantagem de viver 2 vezes 1000 anos sem experimentar a felicidade? Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho árduo de um homem é para a sua boca. No entanto, ele nunca satisfaz seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? E de que adianta o pobre saber enfrentar a vida? Melhor é se satisfazer com o que os olhos veem do que ir atrás de desejos. Isso também é vaidade, é correr atrás do vento. O que existe já recebeu um nome, e o que o homem é já se sabe, e ele não pode lutar com aquele que é mais poderoso do que ele. Quanto mais palavras, mais vaidade. E que vantagem elas trazem para o homem? Quem sabe o que é melhor que o homem faça na vida durante os poucos dias da sua vida vã que passam como a sombra? Quem pode informar ao homem o que acontecerá debaixo do sol
depois que ele se for. Capítulo 7. Um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o fim de todo homem, e quem está vivo deve refletir sobre isso. Melhor a tristeza do que o riso, pois um rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos está na casa onde há alegria. Melhor é ouvir a censura de um sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois, igual ao estalar de espinhos queimando debaixo da panela, assim é o riso do tolo. E isso também é vaidade. Mas a opressão pode levar o sábio à loucura, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu começo. Melhor é ser paciente do que ter um espírito arrogante. Não fique ofendido facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Não diga, por que os tempos antigos eram melhores do que os atuais? Pois não é a sabedoria que o faz perguntar isso. A sabedoria acompanhada de uma herança é algo bom e é uma vantagem para os que veem à luz do dia, pois a sabedoria é uma proteção, assim como o dinheiro é uma proteção. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o trabalho do verdadeiro Deus. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Num dia bom, seja bom também. Mas num dia de dificuldades, lembre-se de que o verdadeiro Deus fez tanto um como o outro, de modo que os homens não podem ter certeza de nada do que lhes acontecerá no futuro. Durante a minha vida vã, vi de tudo. Pessoas justas que morrem na sua justiça, e pessoas más que vivem muito tempo, apesar da sua maldade. Não seja justo demais nem excessivamente sábio. Por que deveria causar ruína a si mesmo? Não seja excessivamente mau, nem seja tolo. Por que deveria morrer antes do seu tempo? É melhor seguir um dos conselhos, mas não desconsiderar o outro, pois quem teme a Deus acatará a ambos. A sabedoria faz com que o sábio seja mais poderoso do que 10 homens fortes numa cidade, pois não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o que é bom e nunca peque. Também, não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, senão você poderia ouvir seu servo amaldiçoá-lo. Pois você, no íntimo, bem sabe que você mesmo, muitas vezes, amaldiçoou a outros. Tudo isso eu examinei com sabedoria e eu disse: vou me tornar sábio. Mas isso estava fora do meu alcance. O que já aconteceu é inatingível e insondável. Quem o pode entender? Eu voltei meu coração para conhecer, investigar e procurar a sabedoria e a razão por trás das coisas, e para entender a maldade da insensatez e a tolice da loucura. Então descobri que mais amarga do que a morte é a mulher que é como uma rede de caça, cujo coração é como redes de arrasto e cujas mãos são como correntes. Aquele que agrada ao verdadeiro Deus escapará dela, mas o pecador é capturado por ela.
Veja, isto é o que eu descobri, diz o congregante. Investiguei uma coisa após outra para tirar uma conclusão, mas o que busquei continuamente não encontrei. Entre 1000, achei um homem, mas não achei nenhuma mulher. O que descobri se resume nisto: o verdadeiro Deus fez a humanidade reta, mas eles seguiram seus próprios planos. Capítulo 8. Quem é como o sábio? Quem sabe a solução de um problema? A sabedoria de um homem ilumina o seu rosto e abranda a sua aparência severa. Eu digo: obedeça às ordens do rei por causa do juramento feito a Deus. Não se apresse a sair da presença dele. Não tome posição a favor de algo mau, pois ele pode fazer o que bem entender, porque a palavra do rei é soberana. Quem pode dizer a ele: o que está fazendo? Quem obedece à ordem não sofrerá nenhum mal, e o coração sábio discernirá o tempo certo e a maneira certa de agir. Para tudo há um tempo e uma maneira de agir, porque as dificuldades da humanidade são muitas. Visto que nenhum homem conhece o futuro, quem pode lhe dizer o que vai acontecer? Assim como nenhum homem tem poder sobre o espírito, nem pode reter o espírito, assim ninguém tem poder sobre o dia da morte. Assim como ninguém é dispensado durante uma guerra, assim a maldade não deixará escapar os que a praticam. Eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto o homem domina homem para o seu prejuízo. E eu vi os maus serem enterrados, aqueles que costumavam entrar e sair do lugar santo, mas eles logo eram esquecidos na cidade em que praticavam a maldade. Isso também é vaidade. Por não se executar logo a sentença contra um ato mau, o coração dos homens se enche de coragem para fazer o mal. Embora o pecador faça o mal 100 vezes e continue vivendo por muito tempo, sei que tudo terminará bem para os que temem o verdadeiro Deus, porque eles têm temor dele. Mas nada terminará bem para aquele que é mau, nem prolongará ele a sua vida, que é como uma sombra, porque ele não tem temor de Deus. Há algo vão que acontece na terra. Há justos que são tratados como se tivessem praticado o mal, e há maus que são tratados como se tivessem praticado a justiça. Eu digo que isso também é vaidade. Então eu recomendei a alegria, porque para o homem não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Isso deve acompanhá-lo ao passo que trabalha arduamente durante os dias da sua vida, que o verdadeiro Deus lhe dá debaixo do sol. Dediquei-me a adquirir sabedoria e a observar toda a atividade realizada na terra, e até mesmo fiquei sem dormir, dia e noite. Então eu considerei todo o trabalho do verdadeiro Deus, e percebi que a humanidade não é capaz de compreender o que acontece debaixo do sol. Por mais que os homens tentem, não podem compreender. Mesmo que digam que são bastante sábios para entender, não são capazes de compreender. Capítulo 9. Assim, refleti sobre tudo isso e concluí que os justos e os sábios, bem como suas obras, estão nas mãos do verdadeiro Deus.
Os homens não se dão conta do amor nem do ódio que houve antes deles. Todos têm o mesmo fim: o justo e o injusto, o bom e puro e o impuro, aqueles que oferecem sacrifícios e aqueles que não oferecem sacrifícios. O bom é igual ao pecador. Quem faz juramentos é igual àquele que pensa antes de fazer um juramento. Isto é algo aflitivo que acontece debaixo do sol. Visto que todos têm o mesmo fim, o coração dos humanos está cheio de maldade, e há loucura no seu coração durante a sua vida, e depois eles morrem. Há esperança para aquele que está entre os vivos, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Também seu amor, seu ódio e seu ciúme já não existem. E eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. Vá, coma o seu alimento com alegria e beba o seu vinho com coração alegre, pois o verdadeiro Deus já se agradou das suas obras. Sejam sempre brancas as suas roupas e não deixe de pôr óleo sobre a sua cabeça. Desfrute a vida com a sua amada esposa todos os dias da sua vida vã, que ele lhe deu debaixo do sol, sim, todos os seus dias vãos, pois essa é a sua porção na vida e no seu trabalho árduo, no qual tanto se esforça debaixo do sol. Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento. Os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso. Porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Pois o homem não sabe a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede cruel e os pássaros são apanhados numa armadilha, assim os filhos dos homens são enlaçados na hora da desgraça, quando ela lhes sobrevém de repente. Também vi, debaixo do sol, este exemplo de sabedoria que me impressionou. Havia uma pequena cidade com poucos homens. Um rei poderoso veio contra ela e a sitiou, e construiu contra ela grandes obras de cerco. Achava-se ali um homem pobre, mas sábio, e ele salvou a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele homem pobre. E eu disse para mim mesmo: a sabedoria é melhor do que a força. Apesar disso, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. É melhor ouvir as palavras calmas dos sábios do que os gritos de quem governa entre os tolos. A sabedoria é melhor do que armas de guerra, mas um único pecador pode destruir muitas coisas boas. Capítulo 10. Assim como moscas mortas fazem o óleo do perfumista estragar e cheirar mal, assim também uma pequena tolice pesa mais do que a sabedoria e a glória. O coração do sábio o guia no caminho certo, mas o coração do tolo o guia no caminho errado. Seja qual for o caminho em que ande,
O tolo age sem bom senso, e ele mostra a todos que é tolo. Se a ira de um governante se acender contra você, não deixe o seu lugar, pois a calma aplaca grandes pecados. Há algo aflitivo que vi debaixo do sol, o tipo de erro cometido pelos que estão no poder. Os tolos são postos em muitas posições elevadas, mas os ricos continuam em posições inferiores. Vi servos andando a cavalo, mas príncipes andando a pé como servos. Quem cava um buraco pode cair nele, e quem derruba um muro de pedras pode ser picado por uma cobra. Quem extrai pedras, com elas pode se ferir, e quem racha toras se expõe ao perigo. Se uma ferramenta está cega e não for afiada, será preciso fazer muito esforço, mas a sabedoria ajuda a obter sucesso. Se a cobra picar antes de ser encantada, não haverá vantagem para o encantador habilidoso. As palavras que saem da boca do sábio trazem favor, mas os lábios do tolo são a sua ruína. Suas primeiras palavras são tolice, e as últimas são loucura desastrosa. Mas o tolo continua falando. O homem não sabe o que vai acontecer. Quem pode informá-lo do que virá depois dele? O trabalho árduo do tolo o esgota, pois ele não sabe nem mesmo encontrar o caminho para a cidade. Como é desastroso para um país quando o seu rei é uma criança e os seus príncipes começam a se banquetear de manhã. Como é feliz o país cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se alimentam no tempo certo para recuperar as forças e não somente para se embriagar. Por causa da extrema preguiça, as vigas do telhado cedem, e por causa de mãos ociosas, a casa tem goteiras. O pão é feito para dar alegria, e o vinho torna a vida prazerosa, mas o dinheiro atende a todas as necessidades. Nem mesmo em pensamento amaldiçoe o rei, e não amaldiçoe o rico no seu quarto de dormir, pois um pássaro pode levar as suas palavras, e uma ave pode contar o que você disse. Capítulo 11. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará de novo. Reparta o que é seu com 7 ou mesmo com 8, pois você não sabe que desastre pode ocorrer na terra. Se as nuvens estiverem carregadas, despejarão chuva sobre a terra. E se uma árvore cair, seja para o sul, seja para o norte, onde a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não sabe como o espírito age nos ossos da criança no ventre da mulher grávida, assim também você desconhece o trabalho do verdadeiro Deus, que faz todas as coisas. Semeie de manhã a sua semente e não descanse as suas mãos até o anoitecer, pois você não sabe qual dará bons resultados, esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Doce é a luz, e é agradável aos olhos ver o sol. Portanto, se um homem viver muitos anos, que ele aproveite todos eles. Mas ele deve se lembrar de que os dias de escuridão talvez sejam muitos. Tudo o que está para vir é vaidade. Alegre-se, jovem, enquanto você ainda é jovem, e que o seu coração seja feliz nos dias da sua juventude.
siga os caminhos do seu coração e vá para onde seus olhos o levarem. Mas saiba que o verdadeiro Deus o levará a julgamento por todas essas coisas. Portanto, tire do seu coração as preocupações e afaste do seu corpo coisas prejudiciais, pois a juventude e a flor da vida são vaidade. Capítulo 12. Lembre-se então do seu grandioso Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias de aflição e cheguem os anos em que você dirá: não tenho prazer neles. Antes que o sol, a luz, a lua e as estrelas escureçam e as nuvens retornem depois da chuva, quando os guardas da casa ficam trêmulos, os homens fortes se curvam, as mulheres param de moer por se terem tornado poucas, e as damas que olham pelas janelas veem escuridão. Quando as portas que dão para a rua se fecham, quando o barulho do moinho fica baixo, quando a pessoa se levanta ao som de um pássaro e todas as filhas do canto ficam fracas, quando há medo de alturas e terrores na rua, quando a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra rebenta, porque o homem está caminhando para a sua morada permanente, e os lamentadores percorrem as ruas. Antes que o cordão de prata se rompa, a tigela de ouro seja esmagada, o jarro junto à fonte se quebre e a roldana da cisterna rebente. Então o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu. A maior das vaidades, diz o congregante, tudo é vão. O congregante não só se tornou sábio, mas também ensinou continuamente ao povo o que sabia. Ele meditou e fez uma pesquisa profunda, a fim de compilar muitos provérbios. O congregante procurou encontrar palavras agradáveis e registrar com exatidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhadas, e o conjunto de seus ditos são como pregos bem cravados. Suas palavras foram dadas por um só pastor. Quanto a qualquer coisa além delas, meu filho, seja avisado. De se fazerem muitos livros não há fim, e dedicar-se demais a eles cansa a pessoa. Depois de se ouvir tudo, a conclusão é esta: tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Pois o verdadeiro Deus julgará todas as ações, incluindo todas as coisas ocultas, e determinará se são boas ou más.